para finalizar, saber uma coisa um tema que está rondando a gente muito, né? Dos bilionários, do Lehman, né? Da Ambev, da Americanas. A gente tem risco de ver mais empresas desse tamanho mostrarem ali as suas dívidas em bilhões, e o que isso impacta para a gente aqui no final, porque muita gente fala, mas é privado isso aí é da empresa com a empresa ali, né? Mas e as pessoas todas contratadas e todos os fornecedores, né? Além disso, aonde isso impacta, e você acredita, Ju, que existam mais empresas com essas dívidas bilionárias pelo Brasil que estão sendo reveladas agora? A gente teve o caso da Marisa também, né? De 600 milhões, né? Como é que você vê toda essa movimentação no mercado? E uma coincidência, né? Entrou o governo do Lula, começou a aparecer tudo, né? Dessas empresas. Bom, a primeira coisa, eu acho que é explicar por que isso acontece atualmente. O capitalismo, ele passa por várias fases, e a fase do capitalismo, que a gente chama de financeira, que a gente vive desde da globalização financeira e da generalização do neoliberalismo a partir dos anos 90, ela é como se tivesse uma nova fração burguesa como agente dominante. Não é nenhum juízo de moral aqui, não é que antes era bom e agora é ruim, mas vou explicar como é que era antes. Anteriormente, inclusive quando as Americanas foram criadas, elas foram criadas, né, por pessoas que tinham ali uma expertise, né, vinham lá, tinham a lojinha dos irmãos do bairro, lá, criaram uma rede de varejo e ela foi crescendo. Antigamente existiam hospitais que tinham sido criados, 2 irmãos médicos trabalharam e construíram um hospital e hoje tem uma grande rede hospitalar. Ou as empresas de petróleo, né, as originárias lá que surgiram de pequenos empreendimentos de quem era conhecedor do ramo e foi criar grandes conglomerados. Esse tipo de capitalismo era o capitalismo que a gente chamava de industrial ou produtivo, que ele se baseava, sobretudo, na produção. O lucro se dava na produção, né, em você produzir através do trabalho humano vivo, né, que, como Marx diria, tudo que agrega valor, a única mercadoria que agrega valor, produzir uma nova mercadoria, e essa mercadoria ter mais valor do que os insumos e o trabalho originalmente empregados na produção, e a diferença entre a produção e a venda dessa mercadoria é o lucro do capitalista. Acontece que essa fração da burguesia foi, em alguma medida, derrotada com o avanço da financiarização. E hoje não é mais o setor bancário, inclusive, os bancos comerciais, a fração hegemônica, nem a burguesia produtiva industrial, mas é uma nova fração da burguesia, que são os fundos de investimento, né, os investidores institucionais. E esses caras não têm hospital. O que eles têm, por exemplo, é um grande fundo de investimento que não sabe nada sobre saúde, mas que aloca o capital num hospital e passa a gerir atividades hospitalares. Ou hoje, quem é gaúcho sabe que a Companhia de Energia Elétrica foi privatizada no Rio Grande do Sul. Ela não foi trocada de pública para o controle de uma empresa privada com expertise em eletricidade. Ela foi comprada por um fundo de investimento que não sabe nada sobre energia elétrica. Inclusive, esse fundo não tem nenhuma atividade fim. Ele terceiriza todas as atividades fins porque ele não sabe sobre energia elétrica. A refinaria que foi privatizada da Petrobras não foi privatizada para uma Shell, ela foi privatizada para um fundo de investimento da Arábia Saudita. Isso que pauta o capitalismo. E o fundo de investimento não quer saber se eu tenho que investir no futuro para continuar tendo lucro, porque ele quer lucro agora, porque daqui a pouco ele retira as ações daquele hospital e tudo bem se o hospital vai falir daqui para frente. Não importa se ele vai ampliar a ala para leitos de Covid, importa o retorno do lucro no prazo mais curto possível. É o que fazem com a Petrobras hoje. Não importa se a gente vai acabar com todos os barris de petróleo, importa o lucro hoje. O que isso tem a ver com as americanas? As americanas foram tomadas por essa lógica. E sabe o que é mais surpreendente? As americanas não tinham problema financeiro. Isso me surpreendeu muito. Ela chegou no momento que ela tinha 0-0. Isso é muito surpreendente. A receita dela era igual aos seus gastos. Ela não estava falindo, ela não devia nada.
Só que uma empresa não pode não ser altamente rentável para vender ações muito cara na bolsa, para poder distribuir muitos dividendos para os seus acionistas. Até porque, olha a mágica do lance, os CEOs dessas empresas recebem em ações. Então, eles são cooptados por essa lógica. Eles não querem fazer as americanas ampliar a sua presença no Brasil. Eles querem fazer as ações subirem para poder render lucro, e eles são remunerados através do lucro e do preço das ações. Então, a manobra contábil que eles fizeram não foi para tirar as americanas do buraco. Não é que ela devia 60 milhões e aí passou a fazer manobra contábil para não aparecer. Ela não devia nada. Mas ela fez esse processo artificial para insuflar o valor das ações. E agora ela deve rios de dinheiro, que quem vai ser penalizado provavelmente são os trabalhadores, que embora nos processos de recuperação tenham prioridade, no fim a gente sabe, dificilmente são pagos. Então, olha a lógica do capitalismo. Você não pode mais ter uma empresa que renda algo normal, tipo, não tenha prejuízo, consiga distribuir um pouquinho de lucro, você tem que ter uma empresa super lucrativa. E isso envolve, inclusive, uma rede de corrupção privada, que é coisa que se fala muito pouco, que são as empresas de auditoria. Como que a Price auditou e aprovou as contas das americanas? Como que a Price aprovou sistematicamente as contas da Petrobras, por exemplo, num período que tinha também desvio de recursos nos balanços? Porque é uma compra dessas empresas que não vão ser punidas. Porque alguém ouve falar da Price? Se ela vai ser punida pelo selo de entrega que ela deu para aquele cara fudido que comprou ações das americanas, porque os executivos sabiam, uma semana antes, começaram a vender ações da empresa. E aquele cara que comprou vai ser ressarcido porque ele foi enganado por um selo de bom pagador que uma agência de classificação de risco e auditoria auditou? Não. Então, é um processo muito profundo e se resolve como? Com regulamentação do sistema financeiro e bancário. Isso o Estado tem que ter uma presença fundamental. Você não vê isso acontecer na China, mas você vê isso acontecer nos Estados Unidos, porque o controle do sistema financeiro na China é estatal. O Estado, a CVM, tem que atuar de forma a zelar que essas empresas não sejam corruptas, porque corrupção não é só apropriação indébita de dinheiro físico, mas também você ganhar sob a falta de informação de outras pessoas a partir de um balanço equivocado. É possível que muito mais empresas estejam nessa situação. É muito possível, porque elas precisam responder a essa lógica. E é impossível que tenha tanta empresa gerando lucro num mercado consumidor tão dirimido quanto está no Brasil. Provavelmente muita coisa a gente vai assistir ainda nos próximos capítulos.